Eu quero falar de uma história de amor nessa noite. Amém? Glória a Deus. A história de amor de Deus por você, por cada um de nós. Deus, Ele nos amou de uma tal maneira. E a Bíblia inteira crê nisso. É uma história de amor. Tem um propósito na Bíblia. Aleluia. Há um propósito. Glória a Deus. Há vários propósitos, mas há um principal: narrar a história de amor de Deus pela sua criação. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Do que a irmã Rose leu no Salmo 124, né, irmã? Aleluia. É a história de amor de Deus por cada um de nós. Aleluia. Estávamos presos. O inimigo ia nos destruir, mas o Senhor arrumou um jeito de nos libertar. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 1. Glória a Jesus. Hoje eu vou pregar sobre o PP. Mateus, capítulo 1. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mateus 1, apenas o versículo 23. Aleluia. Glória a Deus. Glorifica a poder do nome de Jesus, então glorifica, exalte o nome do Senhor, agora o Santo de Israel. Glória a Deus. E glorifica. Amém? Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém. Amém. Glória a Deus. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e em outra tradução está escrito assim: chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aleluia. Glória a Deus. Antes de entrar na palavra, apenas comentar algo que o Senhor colocou no meu coração. Honre seu pai e sua mãe. Amém? Aleluia. Vocês viram a preocupação da irmã Rose com a sua mãe, como Deus honra, até trazendo para a nossa confraternização ali, né? Fiquei feliz também de tê-la conosco. Aliás, foi um dia muito abençoado, muito especial. E o Senhor, em 2016, deu um jeito de todas aquelas pessoas estarem na casa dele no domingo, todos os domingos. Eu sei que hoje não é um dia muito fácil, final de ano, tem compromisso com a família, com festas, mas no dia a dia, minha oração é que os cultos sejam tão cheios quanto nós estamos ali. Amém? E muito mais, né? Quanto mais o Senhor traz, mais depois Deus usa e vai multiplicando, né? Glória a Deus. Estou feliz com mais um paciente de hoje. Glória a Deus, filha do Marcos. É Mogi, né? Que você mora? Amém? Ela veio lá de Mogi esse tipo de hoje, então. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Depois, não sei se você vai ficar alguns dias, né? Quando você retornar, mandar um abraço, né? Para sua mãe. Nós conhecemos, assim como a gente conheceu o Marcos, conheceu a mãe dela há muitos anos. Glória a Deus. Eu quero falar dessa história de amor e do plano de Deus. Na semana passada, quando nós pregamos que nenhum plano de Deus pode ser impedido, nenhum propósito do Senhor pode ser impedido. Irmãos, não há um plano maior, nenhum plano maior na Bíblia do que o plano de salvação da sua vida. Glória a Deus. Porque o plano de salvação que o Senhor construiu especificamente, minuciosamente para você. Porque Deus, Ele nos ama, mas Ele não ama assim, ó. Eu amo todos vocês. Aleluia. Ele consegue entrar na nossa essência, conhecer a nós mesmos melhor do que eu me conheço. Porque a Bíblia fala que Ele sabe quantos fios tem na minha cabeça, eu não sei. Nem olhar, né? Aleluia. Glória a Jesus. Mas Deus sabe tudo, sabe quanto tempo vai crescer,
as nossas unhas, quanto não vai, quanto tempo nós vamos viver. Aleluia. Ele conhece nós individualmente, Ele amou. E é um negócio maravilhoso na Bíblia, porque assim, Deus faz os céus e a terra. E aí Ele fala, é bom. Deus faz as plantas. Aí Ele fala, é bom. Deus faz os animais. E Ele fala, é bom. Mas quando Deus Ele faz o homem, Ele fala, é muito bom. Aleluia. Pode perceber, pega aí a sua Bíblia, Gênesis capítulo 1. Quando Deus cria o homem, Ele não fala, e Deus achou bom. Ele fala, e Deus achou muito bom. Aleluia. Ele amou você desde o dia que Ele te criou e desde o dia que Ele pensou em você. Aleluia. E aí, essa é a grande... Se você parar para pensar, eu vou colocar em jogos da hora. Os propósitos de Deus, os pensamentos do Senhor são tão maiores do que os nossos. E aí Ele coloca ali para Jojó, você está querendo dizer o que eu tenho que fazer? Você está querendo falar que eu não tenho direito de fazer isso com você? Você não sabe uma pedra. Você não sabe no dia que eu criei os montes. Você não sabe o trabalho que me deu colocar o sol no lugar que ele está e a terra, aleluia, onde ela está, porque se ela estivesse 1 centímetro mais próxima, você morreria de câncer de terra. Você não suportaria, não haveria vida neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu criei os mares, eu falei para eles, olha, vocês podem vir apenas até aqui, e você só vai passar daqui se eu permitir. Aleluia. E aqui há uma separação entre o mar e a terra seca. Aleluia. Esse Deus tão grande, Ele pensou no plano, Ele criou o homem. E Ele não queria um robô. Ele não queria uma coisa que funcionasse mecanicamente, como o Sol funciona mecanicamente, como a Terra funciona dando uma volta em volta do Sol, todos os anos, 365 dias para a Terra completar uma voltinha em torno do Sol, 6 horas e não sei mais quantos minutos e quantos segundos, porque eu não tenho essa informação aqui, não pesquisei. Mas são, aleluia, 365 e 6 horas. Aí o homem vai lá, pega 6 horas de um ano, do outro, e 4 a 4 anos, dá uma listadinha. 366, para ficar tudo bonito. Esses dias, esse ano de 2015, não sei se você percebeu, os cientistas mandaram ajustar no mundo inteiro todos os relógios em 1 segundo. Porque demora não sei quantos mil anos para que a precisão chegue a 1 segundo. É muito perfeito tudo que Deus fez. Mas quando Ele criou você, quando Ele criou a mim, Ele não queria que nós fôssemos robôs, que nós adorássemos, mas de uma forma mecânica. Ele queria que nós o escolhêssemos para adorá-lo. Ele queria que fosse uma decisão minha e uma decisão sua adorá-lo, louvá-lo. Aleluia. Glória a Jesus. Amém? E aí, quando Ele cria Adão e Eva, pela sua onisciência, Ele sabe que Adão e Eva vão cair. Ele sabe que Adão e Eva não vão existir. Por mais que tinham todas aquelas plantas, todas aquelas árvores, todos aqueles animais, Ele sabia que eles iam desejar, aleluia, glória a Deus, justamente aquela que eles não podiam, porque alguém chegou lá e falou assim: se você comer, você vai ser igual a Ele. Nós sempre queremos mais, nós sempre queremos algo mais, nós sempre queremos ser algo melhor, e foi Deus que nos fez assim. Mas que as nossas cobiças e as nossas ambições não possam ultrapassar os limites que Deus colocou para nós. Nós temos que ter esse discernimento. Quando Ele dá o livre-arbítrio para cada um de nós, Ele estava pensando nisso. Eu vou permitir que eles escolham o que eles querem. Eles querem me obedecer, eles querem me amar, eles querem me adorar, eles querem me louvar, ou eles não querem. Aleluia. A escolha será deles. Aleluia. E eu vou amar aqueles que escolhem me amar. Eu vou amar e eu vou abençoar aqueles que escolhem me adorar. Eu vou amar, eu vou abençoar, eu vou cuidar daqueles que resolvem por si só, tomam a decisão de me aceitarem como seu único Deus. Aleluia. Glória a Jesus.
É tremendo isso. Aleluia. Se você parar para pensar, você fica o dia inteiro pensando, nossa, por que Deus não me criou para eu nunca falar não para Ele? Porque você não é um relógio? Porque você não é uma máquina? Porque Deus te criou a imagem e semelhança dele. Fisicamente, como que eu, aleluia, como que a Eliane, como que o Felipe, como que o Marcão somos a imagem e semelhança do Senhor, se nós mesmos somos tão diferentes? A imagem e a semelhança que nós temos com o Senhor, aleluia, está aqui, na capacidade de pensar, na capacidade de tomar decisões. Todos os atributos de Deus se refletem em nós em qualidades. Deus, Ele deu para o homem uma coisa que só Ele tem, a capacidade de criar. Você, aleluia, consegue criar, aleluia, a partir do nada? Não, a partir daquilo que já existe. Somente aquele que consegue criar a partir do nada é o Senhor. Mas você consegue criar e você também consegue destruir. Aleluia. Foi Deus que criou o revólver? Foi Deus que criou a bomba atômica? Foi Deus que criou, aleluia, os mísseis, os porta-aviões? Não, foi o homem pensando em destruir. Então você tem a capacidade que Deus tem num tamanho infinitamente menor, mas de criar e de destruir. E Deus quer que você use essa capacidade para criar coisas boas. Deus quer que você use essa capacidade. Aleluia. Aqui, louvado seja Deus, nós possamos criar um mundo melhor. Mas infelizmente, o que nós temos feito não foi exatamente isso. O caminho que a humanidade está seguindo não é esse. E aí, quando Adão e Eva caem, eu quero, por favor, em Gênesis 3,15. Aleluia. Deus já tinha um plano traçado para salvar o Michael, para salvar a Cíntia, para salvar o Márcio, para salvar o Douglas, para salvar cada um de nós. Desde essa época. Porém, Isaac entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Aleluia. Gênesis 3,15. Com a queda do homem, o homem já profetiza que da mulher, da semente da mulher, virá um que esmagaria a cabeça da serpente. Aleluia. O plano de Deus já nasceu ali. O plano de Deus, aleluia, louvado seja Deus, não pode ser frustrado. O plano de Deus, aleluia, louvado seja Deus, ele não pode ser de nenhuma forma destruído. E Ele cria o plano da sua salvação e da minha salvação a partir já da criação do homem. Gênesis 3,15, vai nascer um homem da mulher. É por isso que os judeus rejeitavam quando nascia, em primeiro lugar, uma mulher. Eles rejeitavam, eles não queriam, eles queriam que viesse um homem, porque eles já queriam herdar a promessa de Gênesis 3,15. Pode ser que o meu filho seja o Messias. Aleluia. Glória a Deus. Vai demorar muitos anos. E eu vou falar daqui a pouquinho. Para que eles soubessem até de que tribo vive. Nós louvamos hoje. Ele é o leão, a tribo de Judá. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia fala que Adão e Eva têm muitos filhos. E desses muitos filhos nasce Caim, nasce Abel. Só que não dá muito certo. Aquela herança do pecado já começa a se manifestar. Caim mata Abel, o nome de Abel é completamente esquecido da Bíblia. O nome de Caim é amaldiçoado. E vem outro filho. A Bíblia não fala muito sobre ele, mas a Bíblia fala que nós somos descendentes. Quem já viu a palavra antissemita? Nós não falamos isso? Amém? De Sete, ele havia 100 semita, e as pessoas são antissemitas. Só a origem das coisas a gente começa a estudar, a gente começa a perceber. Nasce 100, nasce 7, depois de 7 vem Noé, um grande homem da Bíblia, um grande herói, e o plano de Deus ele está navegando em tudo isso. É nós que não estamos vendo. Por que eu estou falando isso para vocês? Os planos de Deus na sua vida estão acontecendo. Você pode até achar que está tudo parado, mas Deus está mexendo muitas vezes numa parte do mundo, em outra parte do mundo, em outra parte do mundo, em outra parte do Brasil, em outro estado do Brasil. Chega uma hora que as coisas se conectam. Aleluia. O plano de Deus acontece na sua vida em nome de Jesus. Amém? Toda a promessa do Senhor vai se cumprir porque Ele é fiel. Glória a Deus. Noé vem, o dilúvio vem, olha quanta coisa
E aí surge um homem que resolve fazer a vontade do Senhor. Qual era a vontade do Senhor? Que nós escolhêssemos adorá-lo, que nós escolhêssemos servi-lo. Sabe qual é o nome desse homem? O nome desse homem é Abraão. A Bíblia fala que ele tinha um pai que chamava Terá, mas o pai dele era um adorador de ídolos, fazia ídolos. O povo todinho adoravam ídolos, outros deuses. E Abraão é o único naquele lugar que escolhe adorar o único Deus. Então Deus, aleluia, se alegra daquilo, escolhe Abraão. Quando você faz a vontade do Senhor, quando Ele penetra, aleluia, no seu coração e vê o que tem dentro, a vontade que você tem dentro do seu coração é de adorá-lo, aleluia. Ele te escolhe para uma grande obra. Ele é nesse nome de Jesus. Aleluia. Ele escolhe Abraão para uma jornada. Sai daí, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão, adorador e rei da fé, pai da fé, obedece. Quem tem fé não fica perguntando por quê, mas simplesmente obedece. Aleluia, glória a Jesus. E Deus faz 3 promessas a Abraão, amém? Aleluia. Gênesis 12 está escrito assim: Abraão, você será uma grande nação. Promessa número 1. Abraão, essa nação, você vai ser grande, vai herdar a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações. Promessa número 2. Agora a promessa número 3, ela vai me atingir, e ela vai atingir a você. Aleluia. Através da sua semente. Aleluia. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Aleluia. Gênesis 12, versículo 2 e 3. A partir da sua semente. Aleluia. Olha o plano de Deus lá em Gênesis. Gênesis 3,15, nós falamos. Agora Gênesis 12. Abraão, o Salvador vai nascer da sua semente. Aleluia. O Messias vai nascer da sua semente. Mas Senhor, eu tenho 75 anos. A minha esposa é estéril. Aleluia. Eu não quero saber das suas limitações. Eu sei do meu poder. E você vai ter um filho. E este filho será grande. E haverá uma grande nação. Eles vão morar em Canaã. E deste povo vai nascer um. Aleluia. Em que serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Fala para a pessoa que está do seu lado, a tua família é bendita. Aleluia. Glória a Deus. E aí eu quero falar uma coisa para você. Ó, Gênesis 12 deve estar aqui, ó. Bem no comecinho. Todo o resto da Bíblia. Aleluia. Tudo isso aqui é cumprimento das 3 promessas que Deus fez para Abraão. Todo o resto da Bíblia foi escrita para que aquelas 3 promessas se cumprissem. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Realmente nós temos Gênesis 12. Glória a Deus. Glória a Jesus. Todo o resto é cumprimento. Isaac nasce, Deus repete as 3 promessas. Você vai ser grande, vai ter uma grande nação vindo de você. Aleluia. Vocês vão morar em Canaã, e de ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Como o plano de Deus, aleluia, era para atingir pessoas há 5.000 anos depois, eu e você, aleluia, ele já sabia quem era Esaú, ele já sabia quem seria Jacó. Então ele chega para o pai, logo que nasce, e fala assim: ó, o menor, aleluia, será, aleluia, maior do que o seu primeiro filho. Ou, melhorando aí a frase, o maior servirá ao menor. Aleluia, glória a Deus, amém? Jacó recebe novamente, o Senhor aparece para ele. Olha que prazer. Para o plano de Deus se cumprir, ele aparece. E ele fala, aleluia, fala para Abraão, fala para Isaac e fala para Jacó. As mesmas 3 promessas, amém? Jacó tem 12 filhos. Você sabe muito bem que dos 12, aquele que vai mais se destacar na Bíblia é José. Aleluia. A Bíblia fala, são vários capítulos falando especificamente de José. Aleluia. Mas os planos de Deus, eles são perfeitos. Deus
usou José pelas suas características para que o povo fosse para o Egito, para que de alguma forma depois o povo fosse herdar a Canaã. Vai vendo a mente do Senhor como ela é diferente da nossa. Aleluia. Eu mando o povo para o Egito, eu mando José com 70 pessoas para o Egito. Quando se passam 400 anos, nós estamos falando de 3 milhões de pessoas. 70. Essa proporção acho que nem no Nordeste. Ali deu com tudo, né? Multiplicou com tudo aquele povo. Aleluia. Glória a Jesus. Deus vai revelando os seus planos aos poucos. Quando Jacó está no leito de morte, ele chama todos os seus filhos e ele vai dar uma bênção para cada um. Esses filhos vão formar as tribos que comporiam a nação de Israel. O nome de Israel foi dado a Jacó quando ele luta com um anjo. Aleluia. E quando Deus fala do quarto filho, começa em ordem. O povo dava tanta importância para a primogenitura, mas Deus ia mostrando todas as vezes que a vontade dele prevalece. Jacó não era o primogênito, mas a bênção estava sobre ele. Judá, quarto filho, aleluia. Gênesis 49, versículo 10. Deus vai mostrando o plano dele aos poucos. Olha o que ele vai falar, aleluia. O cetro é aquilo que o rei usa, né? Lembra de tocar no cetro, aleluia, para falar com o rei, no caso de Esther, aleluia. O cetro ele é um sinal de soberania, um sinal de autoridade. E o cetro não sairia da família de Judá, aleluia, até Siló, aquela pessoa especial viesse. Tem uma tradução que eu prefiro, porque esse Siló aí me dá uma impressão, pelo menos quando eu estudei, que foi uma tradução não muito correta por parte do Almeida, mas é a que todo mundo tem na Bíblia. Tem uma tradução que fala assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão da autoridade dentre os seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão os povos. Amém? Aleluia. Gênesis 49. Jacó já estava profetizando que da vida de Judá, da descendência de Judá, haveria um que o cetro não sairia da sua mão para todo sempre. Amém? Aleluia. Que nós sabemos que é o Senhor Jesus. Aleluia. Que é o leão da tribo de Judá. Deus revela uma parte desse plano. Alguém virá triunfar sobre Satanás. Gênesis 3,15. Ele abençoará todas as famílias da terra. Gênesis 12. Ele virá através da semente de Abraão, através de Isaac, através de Jacó e depois através de Judá. Ele reinará, aleluia. E nós sabemos, mas nesse ponto que quando Adão pecou, mas ainda nós não temos a dimensão do plano do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vem Moisés, e aí eu vou ir rapidinho, porque são tantos personagens para cumprir o plano do Senhor. E Moisés, você sabe, o maior homem de todo o Velho Testamento. Aleluia. Abraão, até de Moisés, fosse o patriarca, fosse o cara, fosse o grande, mas Moisés, realmente, o Senhor, aleluia, o levantou para ser um grande libertador, um grande homem de Deus. E ele vem, e ele tira o povo do Egito. Perceba a promessa de Deus lá para a vida de Abraão: vocês vão morar em Canaã. Amém? Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito. Ele vai para onde? Para Canaã. Aleluia. Moisés não obedece ao Senhor, e pela sua desobediência ele também não entra na terra prometida. Dá uma olhadinha de cima do monte. Aleluia. Mas antes dele morrer, a Bíblia fala que lá no Sinai, Deus faz uma aliança com o povo. Deus, ele é Deus de aliança. Amém? Aleluia. E a aliança que ele tem com você hoje é uma aliança inquebrável. Aleluia. A aliança que ele tem com você hoje é uma aliança que ninguém pode destruir. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus promete ser o Deus daquele povo se eles fossem obedientes a ele e cumprissem os mandamentos. O povo desejava as bênçãos, e aí o povo concorda rapidamente. Quando eu quero ser abençoado, e eu falo isso muito da Pagiel, se o primeiro propósito nosso, aleluia, for ser próspero, ou for receber qualquer coisa do Senhor,
nós estamos no lugar errado. Aleluia. Agora, se o primeiro propósito nosso for adorar ao Senhor, servir ao Senhor, aleluia, fazer a vontade do Senhor, aí além disso, aleluia, você será próspero. Além disso, você será curado. Além disso, você será abençoado. Além disso, será bendito. Amém? Creia nisso em nome de Jesus. Vamos colocar as prioridades que nós temos que pôr. Aleluia. O povo desejava as bênçãos, e rapidamente concorda com a aliança. Mas Deus lhe dá uma lei e eles rapidamente, coisa de 10 dias, eles desobedecem ao Senhor. Eu queria um bezerro de ouro. Aleluia. Glória a Jesus. Deus cuida do seu povo, cuidou do povo, no deserto, com o maná, com tantos sinais, mas o povo não cumpriu a sua parte na aliança. Amém? Aleluia. Pois o livro de Deuteronômio, Deus promete grandes coisas para aquele povo, mas também promete grandes maldições. Eu quero te dizer, Deus, Ele é fiel às suas promessas. Então, o mesmo Deus que nos prometeu a vida eterna é o mesmo Deus que prometeu o inferno para aqueles que não o obedecem, para aqueles que não aceitam. Amém? Nós temos que entender isso, o plano de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele vai desde te levar para a vida eterna ou levar também para o inferno. A escolha é nossa, o livre-arbítrio é nosso. O plano foi instaurado, o plano foi instituído, mas nós fazemos parte, aleluia, desse plano com o poder de decisão. Nós podemos optar para onde nós queremos. Queremos ser de Deus ou não queremos ser de Deus. Aleluia. Essa é a nossa escolha. Os lados estão aí, bênção e maldição. A escolha é nossa. Com Josué, Deus vai cumprir muitas promessas que Ele fez para Abraão, certo? Aleluia. A primeira promessa, o povo já havia se tornado uma grande nação. Segunda promessa, o povo entra na terra de Canaã de fato, invade, mata todos aqueles que estão ali naquele lugar e tomam conta, se apropriam da terra de Canaã. Aleluia. Glória a Deus. Somente a promessa espiritual ainda estava faltando. Aleluia. Deus estava revelando gradativamente o seu plano para a humanidade. Israel se estabelece. Aleluia. E eu quero falar uma coisa. Quando, na época dos juízes, vão acontecer duas coisas interessantes. Uma é a história de Ruth e Noemi. Aleluia. Ruth não era judia, ela era moabita. Aleluia. E quando ela se une à sua sogra, e ela sai de Moabe e vai morar com a sua sogra, aleluia, em Israel, é como se ela estivesse se convertendo ao Deus de Israel. Aleluia. E Ruth vai ser avó de quem? Aleluia, de Jesus. Aleluia. E Ruth casa com quem? Isso é tremendo, aleluia. Ruth casa com Boaz. Boaz vai gerar Obed vai gerar Jessé vai gerar Davi. Aleluia. Para isso que serve a genealogia. Eu quero falar de Boaz. Sabe de quem Boaz era filho? Boaz era filho de Raabe. O plano de Deus, irmãos, é tremendo. Aleluia. Raabe quem era? Uma prostituta. Aleluia. Uma prostituta. Mas uma prostituta que ao invés, aleluia, de obedecer ao seu povo, de obedecer os mandamentos do seu povo, resolve salvar, aleluia, os espias que tinham ido lá para ver a terra de Canaã. Entendeu? Aleluia. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele poderia ter nascido de reis e reis e reis e reis. Ele resolve ser filho de uma, aleluia, do filho de uma prostituta. Ele resolve ser filho, aleluia, de uma moabita. A salvação vem para todos, não importa se não é judeu, não importa se não foi decente, o que importa é hoje. Qual é a minha decisão hoje? Não importa o meu passado, não importa de onde eu vim, não importa, aleluia, para onde, de que família que eu venho, se eu era pobre, se eu era rico, se os meus pais faziam isso, se os meus pais faziam aquilo, se eu fazia isso, ou se eu fazia aquilo, o que importa? É a minha decisão de adorar ao Senhor, é a minha decisão de servir ao Senhor, e isso está encaminhado no plano de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Boaz e Ruth vão gerar Jessé. A Bíblia vai falar da raiz de Jessé. Jessé vai gerar Davi. Aleluia. E Davi nós sabemos que era um homem segundo o coração de Deus. Um homem, porque, mais uma vez, Deus escolheu Davi, aleluia, para ser tão importante, ser tão grande, porque ele tinha decidido adorar o Senhor. Amém? Aleluia. O plano de Deus sempre foi escolher aqueles que decidiram adorar ao Senhor. Qual é
Aleluia, a sua decisão nessa noite, amém? Qual é a nossa decisão? O que nós optamos, o que nós escolhemos? Aleluia. Davi queria construir um templo para Deus. Deus manda Natan fala: você não vai, as suas mãos estão sujas de sangue, o teu filho vai construir. Aleluia. E Deus se agrada de Davi. Aleluia. Então Deus promete estabelecer um trono perpétuo para todo sempre. O trono de Davi seria estabelecido. Então olha o plano de Deus. Davi era da tribo de Judá. Aleluia. Glória a Deus. Deus escolhe Abraão, escolhe Isaac, escolhe Jacó, escolhe Judá, escolhe Davi e fala: Davi, é na sua linha, é no seu trono, aleluia, de você. E quando Salomão morre, olha o tanto que o plano de Deus vai evoluir. Quando Salomão morre, o filho dele, Roboão, não sabe cuidar de Israel. O reino ele é dividido entre Israel e entre Judá. Reino do norte, reino do sul. Aleluia. No reino do norte, no reino de Israel, aleluia, toda vez que morria o rei, tinha uma guerra e outra família começava a reinar. Aí tinha uma guerra, mudou 9 vezes a dinastia no reino do norte. Sabe quantas vezes mudou a dinastia no reino do sul? Durante quase 300 anos, nenhuma. O filho de Davi foi Salomão, o filho de Salomão foi Roboão, e Roboão era Asa, e assim vai, e vão ficando somente os netos, tataranetos de Davi, por conta daquela promessa. Aleluia. Glória a Jesus. E o plano de Deus, ele vai evoluindo. Irmãos, estou sendo bem cumprido nessa história para você saber o plano de Deus na vida, na tua vida, na vida do homem, para você saber que quando Deus prometeu alguma coisa para você, Ele nunca ficou em silêncio, Ele nunca ficou parado, Ele sempre está trabalhando. Aleluia. É que coisas vão acontecendo que estão muito fora do seu controle. Reinos se dividem para Jesus vir para a terra. Aleluia. Guerras acontecem. Aleluia. Tudo muito grande, os pensamentos de Deus são enormes. Tudo isso, Gênesis 3, para se cumprir lá em Mateus. Aleluia. Olha quanto tempo e quantas coisas estão acontecendo, amém? Aleluia, glória a Jesus. Eu nem vou falar, quero falar apenas do cativeiro, porque ele é importante para ligar o plano de Jesus. Isaías tinha previsto várias coisas acerca de Jesus, inclusive que ele seria simples, inclusive que ele seria pobre. Aleluia. Nós queremos às vezes ser tantas coisas, e o Filho de Deus não se importou de vir da forma como ele veio. Semana de Natal, aleluia. A única coisa que ele quer é que a adoração seja restabelecida como foi na época do cativeiro. Amém? O homem tenta de todas as maneiras. Veja o Papai Noel, aleluia. E o homem singelamente, o homem ousado pelo diabo, aleluia, singela, de uma forma simples. Jesus vai ficando de lado e o Papai Noel vai crescendo. As pessoas pensam tanto nele. Nós mesmos, mesmo os cristãos, quem não se vestiu de Papai Noel para o seu filho? Aleluia. Nós mesmos, muitas vezes, esquecemos que Jesus, ele é a razão do Natal. Que Jesus, ele é a grande estrela do Natal. Jesus, ele precisa ser lembrado no Natal. Mas nós lembramos de presentes, nós lembramos do Papai Noel, nós lembramos de tantas coisas. Esquecemos de falar de Jesus para os nossos filhos nesse dia. Amém? O Papai Noel, ele ensina a gente a comprar. Aleluia. Só Jesus que nos ensina de verdade a amar uns aos outros. Amém? Então temos que fazer essa diferenciação. Aleluia. Glória a Deus. Em ti, Abraão, serão benditas todas as nações na terra. Aleluia. O profeta Amós, ele prediz que vai vir um tempo de fome, e não tem pão e não tem água. Aleluia. E tem pão e tem água, mas há uma grande fome, uma fome de ouvir as palavras do Senhor. E esse tempo chega no tempo de Malaquias, aleluia, que profetizou praticamente juntinho com Neemias, juntinho com Esdras. A condição espiritual do homem estava horrível. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Mas Deus sempre tem um remanescente. Volta lá em Elias. Senhor, eu estou sozinho. Aleluia. Glória a Deus. Você nunca está sozinho. Amém. Tem um remanescente para você. Aleluia. Hoje são 7 bilhões de pessoas espalhadas na terra.
Aí nós podemos pensar assim, o mundo está perdido. Não, Deus está falando. E vocês? Vocês são o meu remanescente. Aleluia. Vocês que eu conto. Aleluia. Para que a minha volta se acelere. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vai vir. Malaquias vai lá. Encerra seu livro. Declara que vai vir alguém. Na forma de profeta. Na forma de Elias. Para preparar o caminho. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O Senhor vai estabelecendo o seu plano. E o plano está completo. Aleluia. Ficam 400 anos entre o último livro do Velho Testamento e o nascimento de Jesus. Durante 400 anos há um silêncio. Deus não usa a boca de ninguém. Deus não fala através de ninguém. Aleluia. É um período triste. Você está na igreja, mas não há profecia. Você está na igreja, mas só há silêncio. Você está na igreja, mas nada acontece. 400 anos. E você pode pensar, Deus esqueceu do seu povo. Deus esqueceu de mim. Deus esqueceu do seu plano comigo. Aleluia. Mas um belo dia tem um velhinho, e ele está no templo, o nome dele é Zacarias. Aleluia. E Deus fala assim: Zacarias, você está velho, não está? Sua esposa está velha, Isabel, não está? Aleluia. Mas vocês dois vão ter um filho. Cara, você está louco, cara? Né? Fica imaginando Zacarias para o anjo assim: você está louco? Aleluia. Se você não crê, porque você não crê, você vai ficar mudo. Porque Deus nunca brinca. Aleluia. E Zacarias fica mudo. Não consegue falar até o filho nascer. Aleluia. O filho de Zacarias se chama João Batista. A Bíblia fala que ele veio preparar o caminho para o Senhor no meio do deserto. Aleluia. Glória a Jesus. Amém? Hoje, você pode ser, nos dias de hoje, o João Batista. Preparar o caminho do Evangelho. Preparar, aleluia, pegar pedras, tirar pedras, limpar pedras, para que Jesus possa passar com vidas. Aleluia. E João Batista nasce, anuncia, aleluia, que ele, apesar das pessoas virem até ele para serem batizadas, que ele não podia nem, aleluia, amarrar as sandálias daquele que viria depois dele. Aquele que não batizaria apenas com água, mas batizaria com fogo. O plano do Senhor se cumpre imediatamente. O mesmo anjo, Gabriel, né, Gabriel? O mesmo anjo que fala com Zacarias, também fala com Maria, também fala com José. Nós vemos aqui, ele está falando com José, Mateus 23. Aleluia. Da Virgem. Imagina, irmãos, a escolha de Maria, a escolha de José, e eu quero que você imagine a sua escolha. Jesus não escolheu você por acaso. Deus não escolheu. Imagina, José, sua mulher vai ter um filho. Eu nem pus o nome nela, cara. Sai fora. Aleluia. Meu não. Sai fora. Não, José, Deus tem um plano na vida da Virgem. Da Virgem vai nascer um filho. E ele será Deus conosco. Não é? Aleluia. Glória a Jesus. Talvez eu e você não aceitássemos. Então, a escolha de José foi uma escolha a dedo. Talvez Maria não aceitasse. Meu marido vai me matar. Aleluia. Mas ela aceita. Mulher agraciada. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito será o ventre do teu fruto. Aleluia. Glória a Jesus. Então, uma mulher simples, humilde, com medo do seu marido, de como ele iria entender, de como ele iria receber aquela notícia. Mas ela fala: faz de mim a tua vontade, Senhor. Amém? Aleluia. Assim é conosco. Aleluia. Glória a Deus. Nós aceitamos ou não o plano do Senhor nas nossas vidas? Nós aceitamos ou não? Tem tanta gente, Jesus fala assim: tem sementes que vão cair nos espinhos. Tem sementes que vão cair na rocha. Vai dar algum tipo de fruto, mas vai ser sufocado. Vai dar algum tipo de flor, vai dar algum tipo de planta, mas vai morrer logo. Tem tantos que aceitam Jesus, mas a terra deles, o coração deles é espinho. A terra deles não é uma terra fértil, a terra deles é uma rocha. Aleluia. E eles abandonam o Senhor. Eu queria trazer nesta noite essa visão. Olha o trabalho que Deus teve. Olha o que eu fiquei falando aqui. E olha que eu não falei nem metade dos planos do Senhor para que Gênesis 3,15 viesse se cumprir em Mateus capítulo 1. E o plano de Deus na sua vida é muito maior. Aleluia. Porque ele não vem em
há 2000 anos atrás, ele veio 5.000 anos atrás. Amém? Aleluia. Para encontrar você, para você, aleluia, sair da mente de Deus, nascer, aleluia, glória a Deus. Faz 5.000 anos que você estava sendo gestionado na mente daquele que é eterno. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. A plenitude dos tempos havia chegado. E por que eu falei tudo isso? Eu vou abreviar. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia, Senhor Jesus. Glória a ti, meu Deus, aleluia. Aleluia. Santo Deus. Então se passa um século da morte de Jesus, menos do que isso, 60, 70 anos de que Jesus tinha morrido. Nós estávamos mais ou menos no ano 100 depois de Cristo. O Evangelho já tinha chegado a todo o mundo daquela época. Não existia ainda aqui as Américas, não existia a Austrália ali, a Oceania, mas entre África, Ásia e Europa, Jesus já havia sido pregado. Aleluia. O cristianismo cresceu, e cresceu, como diz o outro, que nem mato. Ele começou a fluir, ele começou a crescer. E aí eu fico pensando o seguinte, aleluia, o plano de Deus estava pronto e foi executado em 2.500 anos, mais ou menos. Aleluia. Glória a Jesus. Por que Deus demorou tanto para cumprir o seu plano? Se lá em Gênesis 3,15 ele já sabia o que ele ia fazer, por que ele demorou 3.000 anos para chegar em Jesus? Aleluia. Eu queria que você refletisse sobre isso nessa noite. Aleluia. Porque 3.000 anos, Deus é sádico, Deus é masoquista. Aleluia. Glória a Jesus. Por que isso? Esse é o propósito da palavra dessa noite. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. A Bíblia inteira é a história de Jesus. Do Gênesis 3,15 até Apocalipse 22. Aleluia. Glória a Deus. E nós olhamos para isso, olhamos para esse povo, e olhamos para esse plano, e falamos, por que um longo período entre a criação e a realização do plano de Deus? Deus já tinha um plano pronto para resgatar o homem. Está escrito em 1 Coríntios 2,7. O plano estava pronto. Aleluia. Deus já tinha matado Jesus na sua mente quando ele criou o homem para que o homem pudesse ser liberto. Aleluia. Livre. Deus cria o homem. E na mente dele, Jesus já é morto. Por amor desse mesmo homem, para que esse homem pudesse ser livre. Aleluia, glória a Deus. Então por que esperar? Por que não revelar para Adão? Assim que quando ele pecou, aleluia. Eu quero falar para você rapidinho sobre isso. O homem, aleluia, somente aprende com a experiência. Amém? Aleluia. Primeira coisa, o homem somente aprende com a experiência. Não adianta eu falar para o Douglas. O Douglas é um homem inteligente, tem 480 anos, 48 anos. Se eu chego para ele e falo assim, Douglas, você compra a sua casa? Não vai por ali não. Desce aqui, vira à esquerda, entra no Jardim Elba, vai lá para o Madalena e depois você volta tudo. Ele vai falar para mim, por quê? Não, faz isso, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Ele não vai fazer, irmãos, porque a casa dele está cá. O homem, ele só aprende com a experiência. E nós, muitas vezes, não entendemos os propósitos, os caminhos, os planos do Senhor e usamos a nossa mente, usamos a inteligência que Ele nos deu para contradizer o que Ele quer que nós façamos. Aleluia. Então, nós só aprendemos, como diz o outro, quando a gente quebra a cara, quando a gente quebra o nariz. Aleluia. Glória a Jesus. Então, Deus que criou a gente sabia disso. Então ele falou, eu vou fazer essas pessoas aprenderem o meu plano pela experiência. Eles vão ter que viver, vão ter que se desenvolver, vão ver que pecaram pra caramba e que precisaram de mim. E que ainda não estava porque eu não convivo com o pecado. O pecado só faz diferença entre eu e o homem. Tudo isso foram as experiências que o homem foi aprendendo durante aqueles 3.000 anos. A humanidade
ela tinha que aprender que ela tem a necessidade das bênçãos de Deus. Aleluia. Quantos aqui precisam das bênçãos de Deus? Amém? Nós temos que aprender isso. E se Deus não ensinasse a gente pela experiência, pelo tempo, aleluia, nós acharíamos que nós somos autossuficientes, que nós não precisamos de nada, que tudo está bom, que nós conseguimos, nós somos fortes, nós somos inteligentes, nós podemos, aleluia. Pega esses 2000 anos da humanidade, pega Jesus para cá, ou se você quiser, pega nos últimos 50 anos, só 50 anos, veja que o homem evoluiu. Eu fico bobo de ver que com 20 anos não existia celular. Eu não tinha. Há 23 anos atrás eu não tinha celular. Aleluia. Hoje eu não você, nem você. Aleluia. Há 23 anos atrás, ou há 28 anos atrás, eu tinha uma televisão preta e branca na minha casa. Aleluia. Olha o que nós evoluímos. Então, aleluia, nós achamos que por conta dessa inteligência, por conta dessa capacidade que na verdade vem de Deus, que criou a gente a sua imagem e semelhança, nós não precisamos das bênçãos dele. Aleluia. O que significa perdido? Você já parou para observar? Jesus falou: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. O que é perdido para você? Eu já vi uma pessoa chegar na outra e falar assim: você é uma perdida. Aleluia. Glória a Deus. Mas ela não sabe o que é ser uma perdida, porque ela também era uma perdida. Eu sou um perdido, você é um perdido. Todos nós estávamos perdidos. Jesus vai: eu vim buscar e salvar aquele que se havia perdido. Aleluia, glória a Jesus. E nós só aprendemos isso, o que é ser perdido. Aleluia. Porque Deus demorou, mas demorou de propósito. Ele nunca se atrasa para trazer Jesus. Aleluia, glória a Deus. É necessário sim aprender o significado de perdido, para você também poder, aleluia, aprender o significado de ser salvo. Amém? Aleluia. Só quem sabe o que é ser perdido vai saber o que é ser salvo. Aleluia. A serpente convenceu a Eva das vantagens de comer do fruto, e que as vantagens de comer daquele fruto iriam superar as desvantagens que pudessem ocorrer. Foi isso que ela prometeu. Aleluia. Mas por seu favor, Adão e Eva, aleluia, aprenderam que isso significava medo e vergonha, coisas que eles não sentiam antes. Assim que o homem pecou, ele sentiu medo e sentiu vergonha. E quantos de nós ainda, mesmo com o Senhor Jesus, porque somos fracos e não temos fé, ainda sentimos medo e ainda sentimos vergonha? Aleluia, glória a Deus. E o Senhor vai nos ensinando, porque pelo pecado vem a dor, pelo pecado vem a tristeza, pelo pecado vem a morte, pelo pecado vem a separação de Deus, além de todos os males que nós poderíamos citar agora. Bem, toda a história de Israel prova repetidamente que a perda do favor de Deus significava fome, significava aflição, aleluia, significava que os inimigos vinham com tudo, aleluia, e a punição de várias formas. E aí vamos entrar nesse Salmo 124, se não for ao Senhor, se não for ao Senhor, nós seremos consumidos vivos. É isso que diz a palavra, mas ele tem um plano para nossas vidas. Aleluia. Salomão, ele vai aprender isso com duas penas. Deus dá tanto para Salomão, aleluia. Só que aí, como Deus dá tanto, eu quero muitas mulheres, eu quero muita riqueza, e mais ainda do que Deus me deu. Então eu vou lá buscar uma mulher, se eu unir com ela, eu junto o meu reino e eu fico mais rico. Aí eu busco uma outra mulher, que se eu me casar com ela, eu fico mais rico. E ele foi achando que isso era importante para a vida dele. Mas quando ele chega no fim da vida, ele fala: eu conquistei tanto, e isso tudo é vaidade. Eu conquistei tanto, e isso tudo é inútil. O significado da palavra vaidade é: isso tudo foi inútil na minha vida, porque eu estou triste. Ele estava depressivo, aleluia, porque ele perdeu a comunicação dele com o Senhor. Ele só conseguiu entender, aleluia, e ele foi feliz no dia que ele ouviu a voz do Senhor dizer face a face com ele assim: Salomão, eu vou te abençoar como eu fui com o seu pai. Não há nada melhor do que nós ouvirmos a voz do Senhor e nós conhecemos os planos dele para nós. De tudo o que se tem ouvido, a suma é, Salomão disse: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Romanos 1, 2, 3.
3 primeiros capítulos descrevem como os gentios desistiram de conhecer a Deus e como os judeus também desobedeceram ao Senhor. Ninguém pode ser salvo pelo seu próprio mérito. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. O que poderia eu e você oferecer em troca da salvação? Aleluia. O que tenho eu realmente? Aleluia. O que nós poderíamos dar a Deus? Te darei, Jesus, minha vida, o meu ser, te darei. Será que se Ele não nos amasse, Ele queria a nossa vida? Será que a nossa vida teria algum valor para Ele? Aleluia. A história da Bíblia é uma história de amor. Amém? Aleluia. Ele quer a nossa vida. Ele quer que nós escolhamos porque Ele nos ama. Aleluia. O homem necessita das bênçãos de Deus. Está perdido no pecado. Não há nada que possa fazer para salvar-se. Aleluia. Então Deus oferece uma saída. Um plano. Aleluia. Glória a Deus. Jesus nos propor uma coisa. Vai lá. Aleluia. E resgata e compra aquelas pessoas com o preço do seu sangue. Na hora H, Jesus, aleluia, todos os pecados de toda a humanidade estarão sobre você, aleluia, e eu vou me separar de você por algum tempo, aleluia, para que você possa morrer, para que você possa se sacrificar por todos aqueles que eu amei, por todos aqueles, aleluia, que eu criei, por todos aqueles, aleluia, desde a criação eu desejei que me adorassem, desde a criação eu desejei que me louvassem, desde a criação, aleluia, eu desejei que me escolhessem, e aqueles que escolherem a Ti, aqueles que escolherem a Você, Jesus, eles estão escolhendo a mim, aleluia, entendeu, irmãos? Aleluia. Eu queria trazer nessa noite, nós estamos na semana de Natal, aleluia, o plano de Jesus, a pregação de Jesus não pode morrer, aleluia. Se nós precisamos entender que o plano de Deus na vida do homem vem desde o início da criação e nunca vai acabar. Aleluia. Enquanto Jesus não voltar, Maranata, agora tem Senhor Jesus, aleluia, o plano de salvação não acaba. E depois que Ele voltar, o plano de salvação não acaba. A Bíblia fala que na grande tribulação algumas pessoas vão resistir, aleluia. E aqueles que resistirem, não terem o símbolo da besta, ainda vão se salvar. Deus ama nós de tantas formas que Ele vai criando situações para que nós sejamos salvos. Aleluia. Só que é muito mais fácil receber do Senhor pela graça do que por qualquer mérito. Aleluia. Amém? É por isso que nós aceitamos Jesus pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Fica de pé, amém, em nome de Jesus.